galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 5. Os rangidos intervalados nos degraus da escada manifestavam o medo de Tiago em apresentar a Camila o ninho de seu tormento. Chegando ao andar de cima, o jovem transpirava apreensão à medida que se estreitavam os passos em direção ao aposento maldito. Com o atiçador da lareira ainda em mãos, ela tomou a frente. É dessa porta que ele sai? Só sei que ninguém pode entrar nesse quarto. Tipo, nunca. Será que o defunto do seu avô tá aí dentro, embalsamado em cima da cama? O ânimo dela resplandecia só de pensar nos horrores fantasmagóricos que poderiam estar do outro lado. O palpite era nitidamente um deboche escandaloso ao que o jovem lhe revelara no jardim. Mas para alguém certo de que naquela alcova trancada o inferno abria seus portões na madrugada, as mais improváveis suposições eram dignas de preocupação. Você não é ligado em sarcasmo, né? Camila não deu margem para ele levá-la a sério. Vamos enfrentar esse teu medo. Sua mão alcançou a maçaneta. Ao descê-la, a adolescente percebeu que a intrusão não seria tão simples. Tentou forçar a porta, mas estava bem selada. Recusando uma derrota precoce, abaixou-se para examinar o buraco da chave. Melhor deixar quieto. Tiago deu sinais de hesitação. Prometi para minha avó que não ia mexer com esse quarto. Você não quer o divórcio? Que divórcio? Dos 10 anos de casamento com a terapeuta. Provocou, levantando-se após a análise. E não precisa ter medo do que vamos encontrar aí. A gente tá armado. Exibiu o instrumento de ferro, provando estarem aptos a se defender contra a improvável criatura que ele acreditava habitar o cômodo. Contínuo investigador, a garota inspecionou rapidamente as proximidades à procura de algo para ajudá-la na invasão e reparou na porta aberta do quarto de Tiago. É o seu? Após entrar sem aguardar confirmação, apoiou o atiçador de fogo no móvel mais próximo da entrada e tateou a tranca. Para sua decepção, não encontrou a chave do aposento. Tem um lápis aí? Ela arriscou uma nova alternativa. Pra quê? Esse tipo de fechadura velha não tem segredo. Qualquer coisa que encaixe no buraco já destranca. O rapaz nunca pensara naquela possibilidade, mas havia coerência no lampejo criativo da jovem artificiosa. Não lhe era tão remota a lembrança de moleques endiabrados invadindo salas na escola à procura de algo a ser furtado durante o intervalo das aulas. No entanto, Tiago não usufruía do talento para desenho. E mesmo que seus traumas combinassem com as páginas de um diário, jamais arriscaria tê-los descobertos por olhos curiosos. Seus segredos obscuros foram traçados apenas no quadro da mente para permanecerem unicamente consigo. Se houvesse alguma caneta que servisse ao propósito furtivo de Camila, ele não sabia onde estava. Sem perder o ânimo atrevido, a jovem exerceu seu plano de emergência e caminhou a outro cômodo mais próximo, o de Célia. Em casa antiga, tudo costuma ter a mesma chave também. Seus dedos encontraram o que tanto procuravam ao tocarem a fechadura pelo lado de dentro. Acho que naquela época os pais não tinham tanto medo de serem assassinados pelos filhos enquanto dormiam. Aproximando-se do quarto trancado, acompanhada do seu típico semblante cínico após as piadas de mau gosto, ela encaixou o objeto no trinco sem dificuldades e confirmou sua teoria. Ao girar a chave, o som da porta sendo destrancada retumbou para Tiago como o estrondo de um trovão, fazendo estremecer a enorme rocha que o confinava à caverna de segredos crivada no penhasco de seu subconsciente. Com um sorriso amistoso, Camila abriu a porta para ele. Embasbacado, o jovem não sabia o que encontraria entre as paredes fechadas daquele quarto abandonado às suas fantasias horripilantes. Quando as dobradiças sem óleo rangeram, o dormitório proibido revelou-se pouco a pouco perante seus olhos arregalados. O rapaz estava com medo de entrar. Com a verdade tão próxima, o dilema de reescrever o passado lhe parecia mais assustador que a própria criatura.
Contudo, não podia desistir. Firmou-se na convicção de ter retornado àquela casa em busca de respostas e deu o primeiro passo em direção ao que viera buscar. Receoso, ao cruzar a soleira pôde enxergar a grande cama de casal no centro, coberta por um lençol amarelado pelas décadas sem uso, e objetos antigos empoeirados que serviam às aranhas como encosto para as teias. Como sua mãe dissera, o cômodo se encontrava preservado. A luz cruzando a janela iluminava o pó que dançava no ar, pairando livremente após seus anos descansando sobre os móveis. Camila não interrompeu o momento de descoberta. Apoiou-se no batente e observou com placidez o amigo deslumbrar-se com a experiência de confrontar pela primeira vez a esfinge de sua infância. Inundado pela lógica das histórias mais tolas de terror, Tiago mirou o enorme guarda-roupa como destino. Imaginou que se o monstro tivesse que repousar durante o dia, seria lá seu refúgio da claridade. Era aparente sua apreensão conforme os dedos tremulantes quase alcançavam os puxadores do largo móvel. Um suspiro fundo foi necessário para abrandar a arritmia do coração atribulado antes de suas mãos suadas receberem a ordem para afastar as folhas de madeira. Ele o fez de supetão, e quem o encarou de volta foi o vazio. Nada além de cabides velhos balançando com a movimentação do ar trazida pela abertura repentina das portas. Não tem monstro dentro do armário? Camila zombou, mas não recebeu a atenção do jovem, alheio a qualquer intromissão que o afastasse do seu propósito. Decidido a explorar todos os esconderijos clichês das fábulas infantis, seu rumo seguinte foi a cama. Bem original você. Ela o provocou mais uma vez ao vê-lo se pôr de joelhos à beira do leito. Não tinha assombração no antro preferido das criaturas noturnas, mas para a surpresa de Tiago havia uma caixa. Curioso, ele a pegou e sentou-se no colchão, colocando-a a seu lado. Após puxar as abas de papelão que a fechavam, sua expressão se arruinou, atraindo a curiosidade de Camila. Eram revistas de homens nus e algumas fotos descoradas antigas de adolescentes e crianças que jamais deveriam posar daquela maneira em frente às lentes de um fotógrafo. Incrédulo, ele pôs entre os dedos a imagem pervertida de um menino privado de sua ingenuidade. Não sabia o que pensar sobre a perturbadora descoberta. Sempre ouvi que meu avô era um homem correto, desses do tipo apegado à tradição. Todo preocupado com família. Dá para entender porque minha avó não queria ninguém aqui. Devolveu a caixa e o retrato condenável. Longe de compartilhar do mesmo abalo, Camila apreciava os corpos atléticos dos modelos despidos na publicação erótica que folheava em suas mãos. Para um velho tarado, até que ele tinha bom gosto. De todas as injúrias em forma de piada ditas pela garota, aquela foi a mais grosseira. Tiago a encarou irritado, censurando seu comentário indevido. O quê? Ela protestou contra a reprimenda silenciosa. Vai atacar de preconceituoso agora? Tem foto de menor de idade aqui. Justificou-se ele. E você por acaso deixa a sua idade te impedir de fazer o que quer? Largou a revista de lado e engatinhou sensualmente sobre o rapaz, fazendo-o se deitar. Camila. Shhh. Apoiou o indicador em seus lábios, proibindo-o de manifestar sua timidez. Só fica quietinho e não faz barulho. Vai ser o nosso segredo. Beijou-lhe a boca, mas não foi correspondida. A garota sedutora deslizou as mãos sobre o peito do jovem, acariciando-o com os dedos até alcançar a cintura. O assoalho rangeu quando ela se colocou de joelhos ao pé da cama e lhe abaixou a calça larga. Tiago estremeceu ao vê-la sorrindo com o rosto entre suas pernas desnudas. Estava nervoso, com medo de algo que ainda lhe era desconhecido. Seu olhar refletia o mesmo desespero das crianças imaculadas perante uma pecadora orgulhosa. Por mais que ele tentasse fugir, não foi capaz de controlar o impulso físico de seu desejo masculino, prontamente percebido pela adolescente tomada pela libido. Camila, acho melhor a gente não precisa ter medo. Interrompeu, encarando-o no fundo dos olhos com um semblante que não parecia o seu. Se doer, prometo que eu paro.
A estranha promessa soou como a fala de uma terceira pessoa sussurrando em seu ouvido. Era como se ela reproduzisse um comportamento encardido que havia assimilado, fazendo do assédio sua arma para conseguir o que queria. Camila libertou sem embaraço o falo aprisionado no aperto da roupa íntima e o cobriu com os lábios umedecidos. Ela ditava um ritmo agressivo, quase mecânico, sem o ardor dos jovens apaixonados em seu primeiro encontro carnal. Ofegante, Tiago tentava sentir prazer, mas a resistência de suas vistas bem abertas fincadas no teto descascado o impedia de desfrutar do gozo. Para se concentrar nos supostos encantos que o ato jurava oferecer, fechou os olhos na esperança de a escuridão ajudá-lo a se deixar guiar pela luxúria. Mas no breu da visão interrompida, as trevas ganharam forma. Enquanto seu membro era adulado pela boca insaciável da garota, rebentou na sombra a lembrança tenebrosa da criatura grotesca devorando-lhe as pernas. Não! Tiago a empurrou com violência. Transtornado após seu reflexo involuntário, corroeu-se pela culpa ao ver a garota atirada no chão. Desculpa, Camila, eu não! Tá louco? Ela berrou indignada. Que porra você tá fazendo? Ele não tinha resposta. Embora fosse diagnosticado com algum tipo de transtorno, sua hostilidade jamais se manifestara em forma de agressão. A ardência no lábio inferior fez Camila levar a mão à boca e ver manchado nos dedos o sangue que vertia de um corte leve. Não acredito! Me deixa ver! Não encosta em mim! Ela se afastou revoltada após o rapaz tentar alcançar o seu braço em uma fraca tentativa de reconciliação. Sentindo-se humilhada, a adolescente se colocou novamente de pé para exibir sua lastimável faceta injuriosa acima do rapaz cabisbaixo, inibido pelo próprio ato. Eu tava fazendo graça quando disse que você tinha medo de garota, mas tô vendo que você é mesmo maricas, que nem a porra do seu avô. Fruto de sua autoestima rastejante, a negativa ao único de seus dotes que julgava irrecusável feriu-lhe o orgulho. Por pior que fosse o motivo para uma mulher rejeitada destilar o seu repertório de ofensas, Camila podia ser palestrante na arte do insulto. Ela partiu determinada a nunca mais ver o amigo e a profanar seu nome sempre que o lembrasse. Camila! Tiago ainda tentou mantê-la entre as paredes do quarto, mas nenhum clamor para ela retornar seria capaz de fazê-la escutar seus pedidos de perdão. Acostumada a camuflar o sofrimento, a jovem optou pelo ódio no rosto para disfarçar o coração dilacerado. Em sua maneira deturpada de mostrar afeto, não sabia o que fizera de errado. O único abrigo que ela conhecia para superar a rejeição era debaixo da asa do pai a quem tanto odiava. Prestes a cruzar a saída da casa no pavimento inferior, esbarrou-se contra Laura no vão da porta. A mulher acabava de chegar da farmácia com a família e foi pega no susto com a pressa da garota em fuga. Em dúvida quanto ao desalento aparente no rosto da menina, que nem se incomodou em cumprimentá-la, buscou Tiago com as vistas, mas não o encontrou no andar de baixo. Receosa dele estar trancado em seu quarto, remoendo as dores de uma investida romântica fracassada, subiu as escadas em silêncio, com a ansiedade de uma mãe que não fazia ideia de como consolar o filho após a primeira desilusão amorosa. Ao pisar com cautela no último degrau, o que viu a fez preferir a alternativa imaginada. Lá estava ele, de calça na altura dos joelhos, completamente alheio ao mundo ao seu redor, sentado infeliz na cama do avô. Quando Célia chegou logo atrás, ficou sem reação. Sua raiva em deparar com o neto transgressor dentro daquele cômodo mesclou-se ao seu desespero de imaginar ver escavado o segredo inominável que enterrara fundo nas terras do ocultamento.